coração é uma boa terra. Está adubado e está pronto para receber a boa semente da palavra. Fala assim, Eduardo, lança a semente. Amém? Aleluia. Vem lá, lança a semente. Nosso coração vai receber essa noite. Em nome de Jesus. Você vai que bater palma. Tem começou a gravar? Já comecei. Nossa, mas assim tá bom. Assim, desse ângulo Boa noite. a gente deixa um pouquinho longe. O pastor já, quem me conhece, me chama Eduardo, né? Faço parte recente agora do diaconato Isso, assim. do Pará. Eu já averiguasse bem perto. E hoje recebi o convite para estar compartilhando a palavra com os irmãos. Vou estar compartilhando aqui uma palavra com vocês hoje, que o tema da minha palavra vai ser doutrinas básicas, né? E eu estou cursando o Rema, né? Estou no segundo ano, esse agora está com o Rema. E essa foi uma das matérias, né, que falou muito comigo, né? Se bem que quando a gente para quem já fez o Rema sabe, né, que cada matéria ela vai transformando a gente de uma forma assim surpreendente, né? Eu que já era convertido, já tinha lido a palavra, a Bíblia algumas vezes, antes do Rema acho que acredito umas 2 vezes, e sempre querendo aprender mais sobre a palavra, né? E quando exatamente esse versículo que eu vou estar compartilhando com os irmãos aqui, que é Hebreus 6, o versículo 1 e 2, né? Eu achava que eu dominava bem esse assunto. E quando eu entrei no Rema, né? 6. Pode sentar, desculpa. Eu acho que é do 5 ao 1. Pode sentar. Aí, essa palavra falou muito comigo, né? E essa matéria também, como todas as outras, né? Vem assim, mudando realmente todo o meu entendimento, minha compreensão da palavra, né? Que aí se o irmão puder colocar aqui a palavra para a gente estar compartilhando, que eu estou lendo. NVI. Hebreus 6, 1 e 2. Amém? Que diz assim, eu estava lendo aqui pela minha aqui. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Até aqui, amém? Mentira? Não, pode deixar. Queria fazer uma oração antes de dar continuidade, amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade, ó Pai, de estar compartilhando a Tua palavra. Neste momento, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha agir, Pai, no meio da minha vida, ó Pai. E que essa palavra, Pai, venha, Pai, ser guiada por Ti, pelo Teu Espírito, e os irmãos, Pai, venha receber, Pai, assim como eu também, Pai, fui ministrado por ela, Pai, nesse sentido, ó Pai. E que cada um venha receber, Pai, e ela venha crescer, dar frutos, ó Pai. E cada um, Pai, cada um possa ser mudado, transformado e abrir o entendimento, que o Teu Espírito Santo possa, Pai amado, abrir os nossos olhos espirituais e possamos viver, Pai, o Teu amor e a prática da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aí, como eu falei, o tema é doutrinas básicas, né? E o título que eu dei para essa administração foi Apertando os Parafusos. O tema é Apertando os Parafusos. E aí, no decorrer de vocês, eu vou explicar o porquê desse título. Amém? E aí, dando continuidade aqui, o versículo que eu peguei para me introduzir um pouco mais essa palavra, para melhorar o entendimento, é um versículo um pouco antes do que está em Hebreus 6, 1 e 2, né? Que é o capítulo 5, do 11 ao 14, que o título aqui na minha Bíblia que está aqui é uma advertência contra a apostasia. Aí uma versão que eu vou ler aqui é a versão da mensagem, né? Que diz assim, ó: tenho muito a dizer sobre esse assunto, mas é difícil de argumentar com vocês, pois se apegam a maus hábitos de novo
Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisa de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus. Desde o início, estão bebendo leite materno, quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes no caminho de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o errado e o certo. Aí continuando ele fala: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aí eu vou trabalhar aqui, discorrer em cima desse versículo aqui, né, de 6, 1 e 2. Eu quero aprofundar o entendimento sobre esses 6 pontos: arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição e o juízo eterno. Amém? A doutrina, ela é um conjunto de ensinamentos, né? Que ela fundamenta a nossa fé. E tem a palavra logos, né? E ela é uma palavra grega, né? Que ela fundamenta, ela é a razão do ensinamento. Tem outra palavra também que junto com ela no Novo Testamento, que é didascalia, né? Falei grego mesmo, exatamente. Que significa ensino, né? Instrução, né? Esse é o significado da palavra. Amém? E esse arrependimento de obras mortas, ele é um arrependimento que tem que ser um arrependimento genuíno, né? Um arrependimento segundo o coração de Deus, né? Um arrependimento que faça com que a gente realmente venha mudar de vida, né? Um arrependimento que venha fazer com que a gente olhe para a nossa vida, para a nossa prática, se arrependa e isso venha produzir salvação na nossa vida, né? Porque tem esse tipo de arrependimento, que ele vai de encontro com Deus, de encontro com a palavra. E tem um outro arrependimento que é o remorso, que a gente se arrepende daquilo, mas passou um tempo, a gente já esqueceu, tipo que a gente almoçou, quando é de noite já esqueceu e já volta a repetir. Aí, um exemplo, né? Aí esse arrependimento que a gente chama de arrependimento mundano, né? Que a gente sempre fica voltando às velhas práticas e isso produz. É o que o texto vem falando aqui, né? É um arrependimento que produz obras mortas. Né? Ela não vai te produzir fruto de salvação, né? É um arrependimento que o genuíno é aquele que é segundo o coração de Deus, né? Que a gente pode até ver que está em 2 Coríntios 7 ao 9 e ao 11. Se puder colocar para mim, eu queria ler ele, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 ao 11. Que diz assim, né? Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Aí pode passar. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produz em você que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de viver a justiça feita, de ver a justiça feita em tudo. Vocês se mostram inocentes a esse respeito. Então é isso que esse versículo de Hebreus 2 Coríntios 7, do 9 ao 11, fala, né? Essa tristeza segundo o coração de Deus, que vai produzir salvação, né? O fruto que esse arrependimento vai trazer é confessar os pecados, né? E a gente pode ver isso também em 1 João, capítulo 1, versículo 7, né? Que ele é quando a gente comete algum erro, que a gente peca, né? Faz alguma coisa que não agrada o coração de Deus, a gente deve
se arrepender e confessar, né? Porque quando nós confessamos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar, né? A partir do momento que a gente reconhece esse erro e não permanecemos, realmente nos arrependemos e voltamos a praticar a palavra, a mergulhar e não ficar achando porque você pegou, pronto, já não tem mais solução, né? Deus ele é tão misericordioso que ele nos perdoa das nossas falhas, né? Dos nossos erros. Ele nos conhece mais do que a gente, né? Quando eu comecei a falar que eu achava que eu praticava isso aqui com excelência. Até tem uma parte também que eu estava estudando que Paulo, né? Ele começou perseguindo a igreja, né? E naquele momento ele perseguia porque na mente dele, o conhecimento dele, ele achava que estava certo. E com toda a força do entendimento que ele tinha naquele momento, ele estava achando que estava agradando a Deus. No momento que ele teve um encontro com o Espírito Santo, ele se arrependeu. Verdadeiramente, né, mudou o caminho dele e começou a fazer as coisas conduzidas pelo Espírito, né? E teve uma vida totalmente mudada e transformada, né? Aí o outro arrependimento que esse arrependimento genuíno produz na gente é a renúncia do pecado, né? A gente tem que identificar o pecado, confessar e depois renunciar, né? Não voltar a praticar novamente, né? Que tem um versículo também, que Provérbios 28:13, né? Que diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa e abandona encontra misericórdia, né? Que já citei aqui agora, né? Que é esses 3 pontos que a gente pode identificar nesse arrependimento genuíno, né? Que é uma tristeza segundo o coração de Deus, confessar os pecados e renunciar, se afastar desse caminho, né? Porque às vezes eu também tinha um entendimento que eu falava, né? Eu me arrependi, eu tive uma mudança de vida de 360 graus, né? Mas aí quando você for parar para pensar racionalmente, eu fiquei no mesmo lugar, né? Saí de um ponto e dei um círculo, né? E aí o que eu deveria ter feito é dar um giro de 180, né? Tá para cá e virar para cá, nesse sentido, né? E não dar um giro de 360 graus, né? Esse é o arrependimento verdadeiro. Aí o outro ponto aqui é a fé em Deus, né? Que não significa apenas acreditar, mas ter a confiança e a convicção, né? E a fidelidade, né? Que é igual está em Hebreus 11, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se vê, né? Em Romanos 7 também, Romanos 10:17, afirma que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? A gente tem que ter essa fé desses 2 versículos aqui para a gente poder avançar, para a gente poder cumprir nesses princípios básicos, né? Porque muitas das vezes a gente tem uma fé, só que essa fé não está de acordo com a nossa prática. Às vezes a nossa prática não está igual à nossa fé. A gente tem que alinhar a nossa fé com a palavra de Deus, né? Não permitir que as circunstâncias, que as coisas que acontecem na vida, que Jesus já nos alertou, né? Que no mundo tereis aflições, né? A gente vai ter muitas aflições em todas as áreas. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, qualquer lugar que a gente for, a gente vai encontrar uma dificuldade, né? E a gente tem que ter essa fé de Deus que vai mudar a nossa vida, que a gente não vai viver pelas circunstâncias apegado nas coisas. A gente tem que viver não pelas emoções, porque eu tinha esse entendimento quando eu vi a palavra, a Bíblia a primeira vez, no versículo que fala que Deus ia transformar o coração duro de pedra no coração de carne. Né? E eu falava, você vai ter um espírito que vai amar, que vai ter o domínio próprio. Eu achava que era tudo sentimento, tudo natural, que eu ia ter os meus sentimentos transformados, que a raiva que eu tinha, o medo, a insegurança, todas essas coisas, eu ia ser transformado. Aí conforme eu fui conhecendo a palavra, eu fui vendo que o meu entendimento estava errado. Eu precisava de mergulhar mais nas doutrinas básicas, né? Que eu precisava de ajustar algumas coisinhas, tinha alguns parafusos folgados. Né? E eu fui me firmando nessa fé de buscar o Senhor, de realmente
e me arrependendo das coisas que a gente vai fazendo. E esse arrependimento ele não é só uma vez, né? Não foi só aquela primeira vez quando eu aceitei o Senhor, que me arrependi, levantei a mão, aceitei Ele como Senhor e Salvador. Esse arrependimento ele é diário, né? E ele vai indo nesse processo, vai chegar na fé, né? E depois outro ponto é o ensino dos batismos, né? Que esse é outro ponto também que, no meu entendimento, eu achava que era só o batismo nas águas. Aí, quando eu cheguei lá no Remo, me disseram que era vários batismos. Eu notei aqui 3, né? Aí eu falei, ué, mas eu pensei que era só um. Aí o batismo, que é o batismo em Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, né? Eu achava que ao eu ser batizado nas águas já havia um combo completo, né? E tem o passo a passo do processo, né? Que aí a definição de batismo consiste nos processos, né? Um processo de imersão, que é o ato de mergulhar completamente em algo, né? E o de emersão, que é sair de um líquido, né? Que é vir à tona, né? Que é aquele ato, né? Que a gente crê no batismo da imersão, né? Que a gente mergulha na água e renasce, né? Aí tem o batismo em Cristo, né? Que é o novo nascimento, né? Que significa ser enxertado na videira, né? Que é pertencer ao corpo de Cristo, né? Que é quando a gente aceita o Senhor, né? E começamos a fazer parte do corpo, né? Que somos enxertados no Senhor, né? Que tem um versículo aqui que está em Gálatas 3, 26 e 28. Vou colocar aqui, eu queria ler ele aqui com os irmãos. 26. Gálatas 3, 26 e 28. Todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Amém? Amém. Esse é o novo enxertado na videira. Aí o outro batismo que nós temos é o batismo nas águas, né? Que é a nossa confissão de fé pública, né? Que Jesus instruiu os seus discípulos e de fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que isso é o que está em Mateus 28, 19, né? E o batismo nas águas é uma comprovação pública de que aconteceu, né? No nosso íntimo, como homem, né? De decidir entregar nossa vida ao Senhor, né? E ter esse batismo nas águas, né? E sempre que a gente começa nesse processo, ele vai seguindo essa doutrina básica que a gente está estudando aqui agora, né? Que é o arrependimento, que é a fé, que é o batismo, e vai seguindo o processo. Outro batismo que a gente tem é o batismo do Espírito Santo, né? Que é o revestimento de poder, né? Que é o que está lá em Atos 1:18, né? Que Jesus prometeu, né? Ele não vai, se você não participar. Pediu para os apóstolos permanecer em Jerusalém e o Espírito Santo sobre eles ia ser revestido de poder, né? E a partir dali começou todo o processo chamado. A gente pode ver que na caminhada quando a gente está lendo os evangelhos, né, os apóstolos, eles estavam ali junto com Jesus, fazendo as coisas. Eu até pego o exemplo de Pedro, né? Que Pedro, ele negou Jesus. Quando Jesus foi ser preso, ele pegou em arma, né, pegou a espada e cortou a orelha do soldado romano. É um homem muito impetuoso, né, nas suas atitudes, que a gente fala que ele agia por impulso, né? E a gente pode ver que antes de ele receber o batismo do Espírito Santo, ele era uma pessoa, depois mudou completamente, né? Chegou ao ponto de a própria sombra de Pedro curar as pessoas, né? De tanto poder que foi revestido nele, né? E quando eu comecei a me aprofundar mais nesse estudo e fui ver, né, que às vezes eu precisava de ter esse entendimento dessa doutrina básica, né, que eu não estava tendo. Foi como está escrito aqui, talvez o Senhor, eu querendo comer um alimento sólido, né, avançar, ir para frente, mas não, eu estava ignorando o alicerce, a base, né, que essas doutrinas, que esses pontos que eu estou citando aqui, que a gente está vendo, é um alicerce, né, que a gente pode pegar como uma construção, né?
quando a gente vai fazer uma construção, primeiro a gente tem que fazer a base, né? Não construir a casa de uma vez, né? E pelo meu entendimento eu já estava querendo começar pela pintura. Aí não dá certo, né? Aí na hora que o Senhor nos chama para os nossos olhos espirituais, né? Traz uma palavra, tem que ensinar tudo de novo, como está escrito aqui, né? A gente vai olhando, vai tendo o nosso entendimento aberto, né? Aí a gente começa a praticar, começa a buscar verdadeiramente, vai colocando a gente no caminho e vai apertando, vai ajustando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai avançando, né? Naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Aí outro ponto que eu quero compartilhar é a imposição de mãos, né? Que a imposição de mãos, ela requer fé, né? Pois se isso não acontecer, será apenas um ritual, não operará poder. E está disponível para todos, né? Isso aqui era outro ponto também, que eu achava que só o pastor, que está lá na frente, que está ministrando aqui, poderia levantar a mão e pôr as mãos para abençoar, para transferir o dom, para curar, né? E quando a gente vai para a palavra, não, está disponível para todos, né? Aquele que crê no Senhor, que for batizado no Espírito Santo, vai ter poder. Aquele que mergulhar verdadeiramente com fé, vai poder pôr as mãos, e vai curar, vai libertar, né? Vai batizar alguém no Espírito, né? Vai estar orando por uma pessoa por cura. E isso vai depender de quê? Vai depender da nossa fé e da nossa disposição de dizer sim para o Senhor, né, por chamado de cada um, como está lá em Mateus, que Deus chamou para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura, né, e batizar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E assim é, uma doutrina dessa, da base é essa, a imposição de mãos, que foi outro entendimento que foi aberto na minha mente, né, que eu estava entendendo errado, achava que era só o pastor que deveria impor as mãos. Aí o outro ponto aqui é a ressurreição dos mortos, né? Deus criou o homem espírito, alma e corpo. Os seus planos são eternos e perfeitos. E a queda e o pecado não alteraram o plano de Deus a respeito da composição do homem. Podemos perceber isso pelo novo nascimento do espírito, né? A gente tem um espírito recriado, né? Foi outro entendimento que abriu a minha mente, aprendendo outras frases, né? Que eu tive o meu espírito recriado e eu achava que eu orava pedindo os frutos do espírito vir para mim. Eu pensava emocionalmente, eu achava que aqueles frutos do espírito recriado eram as minhas emoções que se transformaram. E não, era o meu espírito que foi recriado. E eu fui recriado, nasci novamente. Amém. Aí a gente pode até ver que Nicodemos era um mestre, doutor da lei. Quando ele foi conversar com Jesus, porque ele percebeu que, de acordo com a lei, o que Jesus estava fazendo, só ele poderia fazer. Outro nenhum, se não fosse filho de Deus, não conseguiria fazer. E ele identificou isso nas Escrituras. Mas ele, quando Jesus falou que ele precisava nascer de novo, ele não entendeu. Ele achou que tinha que voltar para dentro. E como é que um adulto volta? Né? E era mais ou menos o entendimento que eu estava tendo com esse espírito recriado. Eu achava que eram as minhas emoções que iam ter que se transformar. Não. Eu tive o meu espírito recriado agora. Cabia a mim botar essas doutrinas básicas em práticas para crescer em amor, em amor próprio, em mansidão, em fidelidade, né? Em bondade, em mansidão. E aí a gente vai desenvolvendo, vai crescendo. E como é que a gente faz isso? Na prática, no dia a dia, com os irmãos, comunhão da igreja, em casa, no trabalho, né? Que a gente vai praticando e vai crescendo, que a gente vai avançando. Que quando o texto fala que a gente é semelhante a uma criança que está tomando leite, é isso, a gente foi recriado de novo. Estamos num corpo adulto, com a mente, com as mesmas coisas que a gente vivia antes. Mas as obras que nós praticávamos de obras mortas, não existe mais. Deus jogou no mar do esquecimento, né? E a partir de agora, a gente, com o nosso espírito recriado, a gente tem essa oportunidade de fazer tudo corretamente, né? Mas esse correto, conforme a palavra, não conforme ao meu entendimento, não conforme as minhas emoções, porque isso vai produzir apostasia, né? Que a apostasia é quando a gente está fazendo as coisas contrárias à Bíblia, né? Está obedecendo mais as circunstâncias, mais o meu achismo, mais o ensinamento
A gente pega muito que, às vezes, a gente lê um livro e dá mais importância para um livro de autoajuda do que para a Bíblia. Às vezes a gente vê uma palestra, a gente vê algum vídeo, algum filme e acaba caindo nessa apostasia, no engano, né? E essa palavra vem para isso, a palavra de Deus sempre serve para isso. Para alguns como vacina, para outros para um abrir de olhos, né? Para conduzir o seu caminho, né? E apertando mais um pouquinho o parafuso, né? Porque máquina com parafuso folgado não dá certo, né? Amém? E o outro ponto aqui é o juízo eterno. O juízo eterno é uma verdade antiga, né? Que em Salmos 96, 10 ao 13, que diz: na sua presença, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos conforme a sua fidelidade. Vamos poder colocar aqui, aí, digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com equidade. Ao próximo. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Próximo. Regozijem-se os campos e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as aves da floresta. Próximo. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Outro versículo também que eu pode colocar aí que eu quero ler também com os irmãos é sobre a igreja de Éfeso. Está em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas à mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que os aprovam, os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Próximo. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu amor e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vence, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso com Deus. Amém? Até aí. Aí, essas obras dos nicolaítas se refere às obras do mundo, né? Idolatria, mentira, engano, falsidade, todas essas obras, né? E esse alerta que a gente leu aqui da igreja de Éfeso, né, é esse entendimento, né? Quando eu li esse versículo que eu vi que quando a gente nasce de novo, a gente nasce, que a gente chama do primeiro amor, né? A gente conhece Deus, que é aquela vontade de ler a Bíblia num dia só, né? Aquela vontade de estar na igreja, de estar adorando o Senhor. E a gente não pode permitir que isso se torne uma rotina, né? Algo corriqueiro, um hábito, simplesmente um hábito qualquer, um ritual de você estar fazendo aquilo. Porque quando a gente lê esse versículo, né, um pouco de
dessa apostasia que a gente leu aqui no versículo 11 dos Hebreus, né? 5:11, que ele fala, né, que quando a gente deixa as nossas emoções, nossos sentimentos ou doutrina, ensinamentos, tipo as obras dos nicolaítas, substituir a palavra, né, a gente vai desviando, né, vai caindo no engano. Ele fala, volte para o seu primeiro amor, né, ajuste os parafusos, aperte, né, que aí a gente vai se ajustando conforme a palavra, a gente vai se arrependendo, a gente vai confessando nossos pecados, vai deixando de lado, né, a gente verdadeiramente recebe o batismo do Espírito Santo, a gente tem fé naquilo que a gente vai fazer, né, tudo que a gente vai se propor a fazer, a gente vai fazer com excelência, porque Deus é excelente, a gente vai começar a se parecer cada dia mais com Ele, né, porque outra parte também que eu estava citando de Pedro, quando ele negou Jesus, as pessoas que olhavam para ele falavam, ó, aquele ali é igualzinho a Jesus, tá vendo? Ele anda igual, ele fala igual. Ele é um seguidor de Jesus, ele é um seguidor. Ele não, ele negou, mas estava claro. Por quê? Porque ele estava ali no convívio, ele estava igual a ele estava fazendo as mesmas coisas. Ele ainda não estava revestido de poder, né? Mas ele já estava na prática correta, ele estava no caminho certo, ele estava fazendo, ou tentando, mas estava no caminho, né? E às vezes a gente também está assim, igual eu também citei Paulo, às vezes a gente está tentando. Mas a gente tem que ter o entendimento que a gente tem que tentar fazer o certo, né? Fazer o certo da forma certa. Não achar que está fazendo o certo, mas fazer da forma errada, né? Que era um pouco do meu entendimento em alguns pontos que, graças a Deus, graças ao Senhor, Ele sempre vai abrindo a nossa mente, né? E nos trazendo para perto, né? A gente às vezes dá uma vacilada aqui, outra ali, cai, né? Mas, igual a palavra falou, aquele que confessa, se arrepende, o Senhor perdoa. A gente continua avançando, porque vai vir luta, vai vir batalha, mas de todas elas o Senhor já nos livrou e somos mais que vencedores em todas as coisas, né? Aí também temos os valores, né, do ministério, né, que eu até anotei aqui, que fala que tem 10 valores, né, que é vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante, né? Nesses 10 valores da igreja do Verbo, né, tem essas doutrinas básicas. A gente pode ver aqui, ó, vida de fé, firmeza doutrinária, né? Está envolvido os princípios básicos, né? Nos valores básicos da nossa igreja, a gente já tem isso. Basta a gente entender e praticar, né? E uma coisa que eu quero aprofundar um pouquinho mais aqui é na firmeza doutrinária, né? Que é a parte dessa ministração, que é a doutrinas básicas, né? Da gente ter a importância de a gente saber a doutrina correta, né? E como eu já citei aqui, eu estava lendo a Bíblia, buscando, querendo entender, né? Mas eu estava em alguns pontos errando, né? Falhando, tentando fazer o certo, aí você vai ajustando, né? A gente tem que ter essa convicção, né? Que é igual está em 2 Timóteo 4, do 1 ao 3. Que a gente pode ver que nesse texto tem a importância de a gente conhecer, né, a doutrina correta, né? Ó, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Próximo. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Próximo. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Tá bom, só bem, tá bom. Que é isso, né? Que a palavra já adverte, né? Que a gente deve conhecer a doutrina correta, porque e esse tempo, quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo no mundo, já está acontecendo, a palavra está se cumprindo. A gente pode ver que o juízo, as coisas dos fim dos tempos que a gente vê na palavra, muitas dessas coisas a gente já vê no dia a dia, né? Que às vezes a gente tenta falar a palavra de Deus para algumas pessoas, parece que é igual o texto que fala, dá coceira nos ouvidos, a pessoa não quer ouvir, não quer ser confrontada,
simplesmente correta a palavra, né? E às vezes essa correção não está, às vezes, para a pessoa que está no mundo. Às vezes é até para quem está na igreja, né? Porque, igual eu tinha esse entendimento um pouco errado aqui, acredito que talvez possa ter outras pessoas também que tem nas igrejas que possam também estar vivendo isso, né? Porque eu lembro até também da palavra Lucas 15, né? Da parábola, né? Que tem lá das ovelhas perdidas, né? Que o céu, a palavra diz que o Senhor se alegre mais quando um se arrepende do que as 99 que estão no aprisco cuidado, né? E tem a continuidade fala que a mulher perde uma dracma dentro de casa. Aí depois ele vai e continua. Os dois irmãos, né? Um perde a herança e vai para o mundão. Quando chega lá, ele se toca que as práticas dele estavam erradas. Ele se arrepende diante de Deus, ele vê que pecou contra Deus, contra o Pai, e fala: eu estou aqui comendo lavagem, uns porcos, deveria estar lá com meu pai. Né? Aí se arrepende e volta. Quando chega lá, o irmão não quer participar da alegria do filho ter voltado. Né? Aí é o que está lá dentro de casa também, né? A gente vê esse texto que às vezes a gente pode estar tanto o que está fora como o que está dentro para estar sendo corrigido, porque quando a gente vai para o início dessas palavras, o que Jesus estava explicando com elas? Que eram os fariseus que estavam questionando Jesus, porque estavam se reunindo, né? Publicanos e pecadores, né? Aí ele pega e fala essas duas palavras, essas parábolas, né? Para explicar quem eram os perdidos, né? Na questão seriam os judeus, né? Os hebreus, Israel, né? Que estava perseguindo, tentando pegar Jesus em alguma mentira, em algum engano, e eles estavam perdidos, estavam enganados, né? Igual eu citei Nicodemos. Nicodemos era um que entendia da palavra, e estava com um entendimento errado, né? Como a gente pode até ver, às vezes a gente vê na internet algumas ilustrações, algumas coisas que fica confrontando, né? Lá tem um debate entre alguns judeus e cristãos. E eles continuam com o entendimento igual, parece que não mudou, passou anos e anos o entendimento dele em relação a Cristo, continua o mesmo. As mesmas coisas que Jesus combatia com eles aqui, tem alguns que ainda continuam. Eu passei anos e anos e anos. E a Bíblia fala, né, que eles iam ficar assim, né? Durante muito tempo, né? Que no fim dos tempos isso iria mudar, né? Aí, outro ponto que eu queria compartilhar aqui era as regras para a gente reconhecer essa doutrina, né? A gente precisa verificar a doutrina, conferir, né, a Bíblia, ler. Quando a Bíblia fala que a gente tem que não examinar o pregador, né? Examine a palavra, né? Que fala que tinha algumas pessoas em Israel, alguns grupos que eles elogiavam isso, porque eles iam conferir se o que estava sendo pregado realmente era aquilo mesmo. Que é o que a gente tem que prestar atenção. Não é dar ouvidos a qualquer palavra que está sendo ministrada, porque pode estar sendo enganado, se levando para um caminho que vai te afastar da palavra, né? E também quando a gente está ungido, batizado com o Espírito Santo, nosso Espírito vai confirmar. Ele confirma, você consegue identificar aquela doutrina errada, né? E a gente precisa ter essa firmeza doutrinária do que está sendo ministrado em nossas vidas, de quando a pessoa for com as mãos, do que vai ser ministrado para a gente, né? Porque quando a gente volta para Gênesis, a gente vê que Deus criou tudo por meio da palavra. Ela é a palavra que cria. Ela tanto pode criar coisas para o mal como para o bem. E a gente sabe do poder, da autoridade que Jesus conquistou na cruz e devolveu para nós, a igreja. Que por meio da palavra a gente pode mudar vidas. E a gente tem que ter essa firmeza doutrinária para a gente entender o que está sendo ministrado em nossas vidas. E isso está na palavra, está na doutrina básica que a gente precisa se alimentar, né? Que é o leite materno. Depois que a gente estiver firmado nessa doutrina, a gente vai começar a mergulhar em algo mais profundos, ensinos maiores, que o Espírito vai nos conduzir, né? Para a gente poder salvar vidas, curar, libertar, ser liberto também, né? E essas coisas todas a gente vai ter dessa forma, buscando entendimento, buscando a consciência, né? De que não é qualquer vento de doutrina que pode nos afastar do Senhor. Que tem outra parte também em Gálatas que Paulo se admira, né? Que ele pregou ali, muitas pessoas se converteram, depois de algum tempo, veio os judaizantes e
começou a falar com eles e eles começaram a esquecer o que Paulo tinha pregado. Né? Eles tinham aceitado verdadeiramente a palavra do Senhor, tinham mudado. Né? E para ver como a gente tem que ter a firmeza daquilo que a gente crê, que a gente está fazendo, né? Para a gente não ser desviado, né? Porque senão depois vai ter que apertar os parafusos, né? Vai ter que voltar. E outro ponto aqui que eu queria compartilhar também, a gente precisa ter a consciência para que a gente não possa ter a nossa mente cauterizada, né? Que é o que está em 1 Timóteo 4. Versículo 1 e 2. Se puder colocar para a gente ver aqui, eu queria ler esse versículo também. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Que é exatamente isso que eu acabei de citar aqui, né? Quando a gente não tem firmeza doutrinária, quando a gente não conhece a palavra, a gente pode facilmente ser enganado, né? Porque a palavra, hoje em dia a gente pode ver também que existe muito a psicologia, né? A psicologia da linguagem. As pessoas usam isso muito para vendas. Eu vi algum estudo na internet sobre como é que eles fazem para poder estar fazendo vendas online, né, que eles pregam muito o interesse, o desejo da pessoa, né, tenta buscar o desejo da pessoa, argumentar com palavra, com vídeo, com sedução, chamando a atenção, com cores, com algo, e a gente pode ver isso como isso tem poder que manipula as pessoas de uma forma que a gente pode ver que a pessoa se deixa mudar o estilo de vestir, de cortar cabelo, de fazer tatuagem, de linguagem, de mudar a fala. E a gente vê que a pessoa vai sendo conduzida de uma forma que ela vira como se fosse um fantoche, né? Faz o que quer, né? E quando a gente é do Senhor, né? O que a gente tem que seguir é a palavra, o que a gente tem que seguir é o Senhor. Porque senão vai cair nesse engano, nessa cauterização, que vai chegar a um ponto que a palavra vai perder o seu efeito. Como tem outro texto que fala, é como se a gente fosse crucificar Cristo novamente. Né? Como se a gente tivesse pegado todo o ensinamento, tudo aquilo que a gente teve, jogado fora e crucificar Cristo de novo. Né? E a gente tem que ter esse entendimento, essa firmeza doutrinária para a gente avançar e crescer e ter tudo aquilo, né, que a gente sempre almejou e seguiu o nosso chamado. Né? E respondendo aqui o título, apertar os parafusos, né? Que aí eu já vou estar caminhando para a conclusão, que é uma história que aconteceu comigo, né? Isso foi antes de eu me converter, que a gente morava na Santa Maria, a gente tinha uma casa lá no Jardim Gá. Quando era no final de semana, a gente ia para lá, né? Para passar o final de semana. A gente ia na sexta, ia passar o domingo lá e ia para Santa Maria, que a gente trabalhava no Sudoeste na época, né? E tinha a nossa vida meio que presa na Santa Maria. Na época assim, só tinha as duas meninas, a Tawane e a Thalia, a gente não tinha irmão ainda, né? Aí a gente morava no Jardim Gá, vinha, passava ali na Santa Maria, deixava o filho para ir para o colégio e ia trabalhar. E ficava nessa rotina. Aí a gente resolveu morar só na Santa Maria, lá na casa da minha mãe, e a casa lá do Jardim Gá, que era muito longe, era uma viagem todo dia, ficou só para o final de semana. Aí teve um desses finais de semana que a gente estava lá na casa da minha mãe, a gente estava se organizando para ir passar o final de semana lá. Aí eu fui trocar o pneu do carro, o pneu do carro furou. Eu peguei, tirei o macaco, tirei as ferramentas, botei no carro e fui trocar, né? Trocar o pneu do carro. Fiz todo o procedimento, aí depois que a gente tira o pneu do carro, né, tira os parafusos, troca, aperta, coloca de novo, eu apertei com a mão assim, tirei o macaco para poder apertar mesmo com força, né? E esqueci de apertar. Guardei o macaco, guardei a chave, botei dentro do carro, eu com a minha esposa, com a Carolina, as duas meninas entrando no carro e fui. Tinha apertado o pneu só, quase nada, uns 4 parafusos só com a mão. Aí quando a gente sai da Santa Maria, que vai pelo Valparaíso para pegar 040, o Céu Azul tem uma subida e uma descida assim, né? E naquela descida o carro chegou mais ou menos 80. E ele fez um barulho, e eu não entendi o que era aquilo. Eu falei, tem alguma coisa errada com esse carro, cara.
Mas, deixa, depois a gente vê se quando chegar ali na frente. Quando a gente fez a subida, que chegou um pouquinho já ali no céu azul mesmo, engarrafamento. Travou. A gente foi indo devagarzinho. Era, acho que uns 25 quilômetros até chegar no Jardim Garro. Foi tudo engarrafado. Fui bem devagarzinho, não conseguia dar 40. Chegava a 40, parava, 40 parava. Aí eu falei, quer saber, Karina, assim que a gente chegar no Jardim Garro, vou aproveitar que a gente já está aqui preso nesse engarrafamento, vou parar no primeiro borracharia e vou trocar. Vou arrumar o pneu para afiar. Parei na borracharia, assim que eu parei, na hora que o borracheiro botou o macaco e foi tirar, ele botou a chave já caiu, porque ele ia fazer muita força, a gente estava apertado, né? Na hora que ele botou o braço, a chave caiu, poxa, os parafusos até soltos, apertou com a mão, né? A ficha caiu. Na hora que ele botou o outro, os 4 estavam apertados com a mão. Nossa. Olha o livramento. Meu Deus. Aí na hora que eu lembrei que estava estudando sobre essa palavra, eu lembrei dessa história. Que eu apertei os parafusos com a mão. E muitas vezes a gente está com um entendimento errado, está tentando fazer as coisas com as forças do nosso braço. Né? E a gente não tem que fazer de acordo com a força do nosso braço, a gente tem que fazer de acordo com a palavra, que é a E eu tive esse livramento, nem convertido, nem tinha aceitado o Senhor ainda. Né? E o Senhor me trouxe, me tirou do engano, do império das trevas, me trouxe para o reino do seu amor. Amém. E hoje estou tendo os meus parafusos apertados aqui na palavra. A minha mente mudada, renovada, né, avançando, crescendo o Senhor, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês e dizer, né, que aquele que ainda não fez o remo, né, que é uma oportunidade imensa, assim, que eu sempre queria aprofundar mais, né, no conhecimento da palavra, de estudar, mergulhar mesmo para poder entender, né, porque uma das coisas, um versículo também que falava muito comigo é aquele versículo que fala que quando a gente for se encontrar com o Senhor, você chega lá, Senhor, eu preguei, eu falei, eu curei, eu salvei, gosta de mim que eu não vos conheço, né. E eu falei, nossa, eu preciso de aprender mais, eu preciso de mergulhar mais no Senhor, eu preciso estar mais junto do Senhor para que esse versículo venha se cumprir na minha vida, né? E a gente tem temor, né? Ter respeito pela palavra, de buscar ela, né? E resumindo tudo, o mais importante é o que está lá em 2 Coríntios 13, né? Que não importa eu saber de todas essas coisas, falar em línguas, por mão, me arrepender, se eu não fizer isso tudo com amor, né? Que é o que eu falei, que a palavra que eu tinha entendimento errado em relação a esse sentimento, que eu achava que o meu coração de pedra ia ser transformado em coração de carne, né? E hoje eu estou vendo que esse coração vai ser transformado não assim, e sim em aprender na prática e renovando ele e botando em prática, né? Cada dia mais, amando mais minha esposa, minhas filhas, meus familiares, meus irmãos em Cristo, né? As pessoas que estão lá fora, que precisam de ser libertas, ser curadas, levar a palavra, né? Que atualmente agora a gente também está na matéria de evangelismo, né? Que também é um complemento com essa palavra aqui, né? Que é uma doutrina básica da gente, né? Fazer o ID, né? ID pregar e todas as criaturas batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tá casado com isso aqui, que é algo básico que depois que a gente recebe o Senhor, se arrepende, tem a fé, tem os batismos, crê na ressurreição do Senhor, né, no sacrifício que Ele fez na cruz, né, e a gente vê a doutrina do fim dos tempos também. E essa parte eu queria compartilhar com os irmãos. Eu agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouco que eu estou aprendendo, que eu estou caminhando, que eu estou avançando, né, com o Senhor, e que possamos todos também ter os seus parafusos apertados pela palavra, não pela nossa mão. Amém?